Bom dia, meus queridos. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre blocos econômicos e acordo de livre comércio. A primeira coisa, qual que é a diferença entre acordo de livre comércio e blocos econômicos? É o seguinte, o acordo de livre comércio, como o próprio nome já diz, é um acordo que é feito entre alguns países, né, para reduzir as taxas que são pagas nos impostos, né, e tarifas entre aqueles países que fazem parte do acordo. Por exemplo, aqui nas Américas nós temos a ALCA, Acordo de Livre Comércio das Américas. Então na ALCA nós temos aí Estados Unidos, Canadá e México, que são os principais países que fazem parte desse acordo. Então por esse acordo, esses países podem trocar mercadorias, tendo uma taxa, né, dos impostos reduzida, né, para esses países, né? Uma taxa menor do que aquela que é cobrada dos países que não fazem parte desse acordo. Já o bloco econômico, ele é mais abrangente. No bloco econômico existem a redução de taxas para os países que fazem parte do bloco econômico, só que além da circulação de mercadorias, também é liberada a circulação de pessoas. Então, no bloco econômico, as pessoas que fazem parte dos países membros desse bloco, elas podem trabalhar em qualquer um desses países, né, sem nenhuma restrição. O passaporte delas é aceito. E elas podem trabalhar em qualquer um desses países, e além disso as mercadorias têm essa liberdade de estarem circulando de um país para o outro. E normalmente no bloco econômico tem a ideia de união. Então tem essa união na parte dos impostos, tem a união na questão do acesso às pessoas e também na questão da moeda. Então, por exemplo, no mundo atualmente, os dois blocos assim mais conhecidos são o Mercosul, cujos países, na sua grande maioria, são aqui da América do Sul, né? Então nós temos aí os dois principais, né, fundadores do Mercosul, que são o Brasil e a Argentina. E aí depois entraram outros países, o Paraguai, o Uruguai, o Chile, e assim foram cada vez mais aumentando o número de países que fazem parte desse bloco. Então assim, o Mercosul ainda não se desenvolveu plenamente. Então a gente ainda não tem uma moeda comum. O Brasil tem o real, a Argentina tem o peso, mas ainda não existe uma única moeda para esses países. Mas já existe a livre passagem das pessoas de um país para o outro. Então, por exemplo, se um brasileiro quiser ir para a Argentina, ele só apresenta o RG, que eles aceitam também, não precisa do passaporte. A mesma coisa um argentino que quer vir para o Brasil. Então, assim, existe mais liberdade nessa situação, né, do mercado comum. Um outro mercado comum que é muito mais conhecido é o mercado comum europeu, né? Então é um bloco econômico onde as pessoas têm essa liberdade de acesso, né, aos diversos países do bloco, e lá já tem uma situação mais desenvolvida. Por quê? Porque lá eles conseguiram implantar uma moeda única, e também eles já têm uma série de instituições que são únicas para todos os países. Existe o Banco Central Europeu, que cuida da política econômica, da emissão de moeda, de empréstimos para todos os países do bloco. E lá também eles conseguiram implantar uma moeda única, que é o euro. Então, assim, os principais países que fundaram o bloco europeu foram a França, a Alemanha e o Reino Unido. E depois foram sendo agregados os demais países, Itália, Espanha, Portugal. Então, as grandes vantagens é que dentro desse bloco há a liberdade, né, das pessoas de circularem, as mercadorias também têm tarifas menores para os países do bloco. Então, tudo isso, né, favorece para um grande crescimento econômico e um desenvolvimento cultural. Só que tem o outro lado negativo, né, que alguns cidadãos europeus reclamam, né, que é a perda de poder para tomar decisões do seu país, né? Porque quando um país faz parte do bloco, ele não pode decidir as coisas sozinho, ele tem que consultar, né, o parlamento europeu para poder saber o que vai fazer. Ele não pode simplesmente tomar uma atitude que pode prejudicar os outros países do bloco. Então, o país que
entra para o bloco europeu, ele acaba perdendo um pouco da sua identidade, do seu poder, né? Para poder fazer parte desse bloco. Uma grande mudança que teve recentemente, né, a partir de 2019, foi a saída do Reino Unido do bloco europeu. Então isso aí gerou uma série de problemas, porque o Reino Unido tinha aí liberdade para estar circulando com as suas mercadorias e os seus cidadãos, né, dentro da Europa, e a partir da saída do Reino Unido do bloco europeu, teve que começar a pedir autorização, taxas mais altas para suas mercadorias, então gerou aí uma série de problemas, né? E, inclusive, isso daí pode incentivar outros países a saírem do bloco, o que não seria nada bom. Atualmente, o país que tem mais força dentro desse bloco e que acaba emprestando dinheiro e tendo maiores preocupações é a Alemanha, né? Porque também é o país mais rico dentro desse bloco, né? Então, aí grande parte dos recursos aí para financiar os países mais pobres dentro desse bloco vem da Alemanha e da França atualmente. E então, o que eu posso dizer é que, apesar assim das críticas, né, o bloco econômico traz muitos benefícios para os países que fazem parte do bloco, né? Dá liberdade para as pessoas, incentiva a cultura e uma série de desenvolvimentos socioeconômicos, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e vamos conversando.